Então, sem mais delongas, eu quero compartilhar com você agora quais são essas 10 coisas que eu parei de fazer, eu cortei definitivamente e que tem tornado a minha vida muito melhor depois que eu comecei a estudar neurociência, lendo a Bíblia também. Número 1, parei de sofrer por antecipação. Essa foi uma das mais difíceis, porque eu tinha uma habilidade incrível de sofrer por coisas que nem sequer tinham acontecido. A pessoa demorava para responder, imaginava o pior cenário, criava explicações, interpretava silêncio como uma possível rejeição. E no final das contas, às vezes a pessoa só estava mesmo trabalhando e eu lá, doida, criando 1000 paranoias, 500 caraminholas. Estudar isso me fez começar a avaliar melhor as coisas que me aconteciam e começar a me perguntar: isso realmente está acontecendo ou isso é apenas fruto da minha imaginação e eu é que estou metendo os pés pelas mãos, tentando prever o que talvez nunca venha acontecer? Essa pergunta parece simples, mas foi ela que mudou muita coisa. Hoje eu tento lidar com o problema que existe, com o gigante que está na minha frente e não com outros 50 imaginários que poderiam existir. Porque uma coisa é preocupação e outra coisa bem diferente é a gente transformar uma pequena coisa em uma bola de neve sem fim. Número 2, eu parei de me comparar com o resultado dos outros. Sim, essa aqui talvez seja uma das mais importantes, porque muitas vezes a gente olha para alguém e pensa: meu Deus, essa pessoa já conseguiu tudo isso, eu ainda não, eu tô aqui empacado, essa pessoa já tem uma carreira, já construiu uma família. Ou talvez ela seja mais competente, mais interessante, mais bonita. A gente está comparando o nosso bastidor com o palco de outra pessoa. A gente vê o resultado, mas não vê o que está por baixo dos panos, não vê as dificuldades que a pessoa enfrentou. E muitas vezes nem sequer vê a realidade disfarçada e maquiada, porque muita gente nem sequer vive de verdade aquilo que mostra. Exibe apenas uma pequena fatia que a gente compra, né, como se fosse uma ilusão de vida perfeita. E com a neurociência e a Bíblia eu comecei a perceber uma coisa: não é que eu estivesse atrasada, talvez eu só estivesse olhando pela ótica errada, que é me comparando com o relógio de outra pessoa. Com isso, comecei a entender que a minha vida não precisa seguir o mesmo roteiro dos outros. Cada um tem a sua própria vida, somos únicos, especiais, exatamente como nós somos. Então, não precisamos mesmo nos comparar. Número 3, eu parei de procrastinar esperando vontade. Isso aqui é engraçado, porque durante muito tempo eu achava que procrastinação significava preguiça. Só que estudar o comportamento me fez perceber que procrastinação é algo muito mais complexo. Muitas vezes a gente procrastina porque uma tarefa é difícil, desagradável, confusa, ou porque existe uma recompensa muito mais imediata disponível. Como quando você tem que estudar, mas de repente vê aquele vídeo irresistível de um cachorrinho fofo usando fantasia de tubarão passando lá pelo seu feed. E aí você perde a batalha, esquece o que ia fazer e fica horas assistindo vídeos e mais vídeos. Então eu parei de me sabotar e esperar sentir vontade. Entendi que se esperarmos por força de vontade, jamais vamos fazer. Eu não preciso querer fazer. Tem que ser feito. É como escovar os dentes e tomar banho. Não importa se você quer. Se você não fizer, você vai adoecer, vai feder e ninguém vai te aturar. Disciplina é a mesma coisa. Não se deve negociar. 5 minutos, uma página, uma pequena tarefa, por menor que seja, porque muitas vezes o problema não é continuar, o problema é começar. E quando você se força a começar, aí depois só vai. Número 4, eu parei de tentar controlar tudo. Essa aqui foi uma libertação, porque existe uma diferença enorme entre se importar e controlar. Se importar é se responsabilizar, é ter cuidado, é fazer a minha parte. Já controle é achar que tudo depende de mim e que eu preciso garantir o resultado. Eu posso até planejar, eu posso até trabalhar, posso tentar e posso me esforçar, mas eu não tenho como controlar a reação do outro.
eu não tenho como controlar o futuro e eu não controlo todas as circunstâncias. Tentar controlar tudo só gera uma quantidade absurda de tensão. Foi aí que eu comecei a entender uma coisa, que o controle só pertence a Deus. E confiar em Deus não significa ficar parado. Significa fazer o que está no meu alcance e parar de tentar fazer o que não depende de mim e o que não é trabalho meu. Porque o que eu não posso resolver, só ele mesmo para fazer. Número 5, eu parei de agir no calor do momento. Se eu entendesse isso há um ano atrás, talvez eu tivesse evitado muitas burradas. Antigamente eu pensava, eu vou falar mesmo, eu preciso responder, eu preciso desabafar, eu preciso dizer o que eu penso, vou dizer a verdade, não admito isso. E 5 minutos depois, eu estava olhando para a mensagem que eu tinha acabado de mandar e pensando, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Por que eu fui dizer isso? E arrependimento não muda a palavra lançada, né? Muitas vezes eu acabava magoando as pessoas sem sequer elas merecerem. E a neurociência me ajudou a entender que emoções intensas podem sim alterar nossa capacidade de avaliar uma situação com clareza. E a Bíblia já fala disso há muito tempo também, né? Sobre domínio próprio, sobre prudência, sobre ser tardio para falar e também para se irar. Então foi aí que eu comecei a criar uma regra. Se eu estou muito irritada, eu não tomo decisões importantes na hora. Eu não mando textão, eu não respondo provocação. Eu não faço postagem com indiretinha, nem ajo mais na infantilidade. Eu não tomo decisões baseadas na emoção temporária daquilo que eu estou sentindo. Eu tento esperar, respirar fundo, me acalmar e depois eu decido o que eu vou fazer. Porque nem todo sentimento precisa virar comportamento, e muito menos agressividade. Eu posso sentir alguma coisa sem necessariamente fazer algo a respeito. Número 6, eu parei de consumir conteúdos que alimentavam meus gatilhos. Sim, essa aqui foi muito importante, porque eu comecei a perceber que não adianta passar o dia alimentando a minha mente de coisas que me deixam ansiosa e depois perguntar, nossa, por que eu tô triste? Por que eu não consigo dormir? Eu comecei a prestar atenção naquilo que eu consumia, vídeos, notícias, músicas, redes sociais, conteúdo sobre relacionamento, comparações e tudo aquilo que fazia o meu cérebro ficar constantemente em estado de alerta. E muitas vezes me sentir insuficiente ou pensar só em coisas ruins. E aí que eu comecei a entender que a atenção também é alimento, que vai dirigir o meu emocional. Então eu comecei a selecionar melhor as coisas. Não significa viver numa bolha, significa parar de transformar a minha mente em um depósito de lixo emocional. Número 7, eu parei de julgar tão rápido. Essa foi uma mudança drástica, porque é muito fácil você olhar para alguém e pensar, eu jamais faria isso, jamais seria como essa pessoa, que absurdo. Comecei a perceber que comportamento também tem contexto. Isso não significa justificar tudo, cada um sabe o que faz, tá? Mas significa tentar compreender antes de condenar, porque uma pessoa pode estar reagindo a uma ferida emocional que a gente não conhece, pode ter sido criada em um ambiente de hostilidade, de sobrevivência completamente diferente do meu. Comecei a entender que nem tudo gira em torno do meu próprio umbigo e que nem tudo é sobre a gente. Isso me deixou muito mais tolerante, não no sentido de aceitar qualquer coisa, mas no sentido de não achar que eu conheço a história completa só porque eu vi uma pequena prévia de uma atitude da pessoa. Eu simplesmente me afasto dela e pelo menos eu não condenei antes de tentar entender. Número 8, eu parei de achar que eu preciso dizer tudo o que penso. Essa aqui também foi libertadora, porque existe uma diferença entre ser sincera e ser impulsiva. Nem todo pensamento precisa se tornar opinião, nem toda opinião precisa virar comentário e nem todo comentário também precisa ser enviado. E sinceramente, às vezes o silêncio é sim a nossa melhor resposta. Eu comecei a me perguntar, isso realmente precisa ser dito? É necessário? Vai ajudar? Vai edificar e somar ou vai apenas ofender?
Eu estou falando para construir ou só porque eu quero atingir e vencer uma discussão? Porque às vezes a gente não quer resolver. Às vezes a gente só quer ganhar e ter razão. Número 9, eu parei de me cobrar tanto e principalmente de me importar tanto com a opinião alheia. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas que quer por pensar, no que o fulaninho ou ciclaninho vai achar, fazer coisas apenas para tentar agradar, para tentar convencer, para ter a validação de alguém. Porque às vezes a gente se cobra tanto para fazer tudo certo, querendo ser perfeito, quando na verdade perfeito só Deus. E foi aí que eu entendi que eu só preciso mesmo agradar o Criador e não as criaturas. E a fé me ensinou uma coisa ainda mais importante. Meu valor não depende da performance, não depende da validação dos outros e muito menos de valorizarem ou não. Número 10, eu aprendi a viver um dia de cada vez. Entendi que eu não preciso carregar tudo sozinha. Eu posso ser forte e ainda assim, muitas vezes me sentir perdida, desanimada, porque a gente nem sempre vai estar bem. Mas nesses momentos de fragilidade, eu aprendi a tentar olhar para Jesus e dizer: Senhor, segura na minha mão, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, faz o que acha melhor para mim, fortalece meu coração, não permita que os meus pensamentos intrusivos me dominem e me ajude a seguir em frente, mesmo não conhecendo o caminho, porque eu sei que o Senhor me guia, então me alinha com a tua vontade. E sim, a oração tem sido o ingrediente principal para acalmar minha mente turbulenta, para ajudar a regular ainda mais meu emocional e me colocar nos trilhos naqueles dias que parecem sem resposta ou mesmo difíceis de suportar. A neurociência me ajudou sim a entender melhor minha mente, me mostrou padrões inconscientes que eu precisava observar, emoções, hábitos e comportamentos que eu também precisava trabalhar. E a Bíblia me fez olhar para dentro de mim mesma, para tentar me moldar em propósito, caráter, perdão, humildade. Tudo isso tem sim me feito construir uma versão muito mais consciente, mais madura e mais próxima da mulher que eu ainda desejo ser e acredito que é o que Deus quer que eu seja. E talvez amadurecer, seja justamente isso. Não é nunca mais errar. É escolher não dizer simplesmente eu sou assim e pronto, mas dizer eu estou disposto a melhorar. Então fica a dica, tenta começar a observar o que realmente está me fazendo mal, o que eu continuo repetindo mesmo sabendo que me prejudica e que me machuca, e o que eu preciso urgentemente parar de alimentar, porque às vezes a transformação que você está esperando começa com um pequeno passo que você decide dar a cada dia. Então para de tentar controlar o incontrolável, para de tentar carregar sozinho tudo nas costas e entregar a Deus. E aos poucos você vai perceber que também mudou. Não só os seus hábitos, mas muito mais do que isso. Seu coração, sua saúde, sua vida emocional e também espiritual. Então, muito boa sorte aí e me conta nos comentários. Esse vídeo te ajudou? Eu espero que sim. Não deixe de me contar. E se inscreva no canal, porque aqui eu pretendo trazer mais vídeos diários sobre neurociência, ansiedade, cérebro, relacionamentos e muitos conteúdos de desenvolvimento pessoal para te ajudar. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos e até o nosso próximo vídeo. Espero você, beijo grande e até lá!